quero trazer um tema para vocês que tá muito vivo na minha rotina. Autonomia e erros. Sabe aquele momento que você finalmente assume tudo na sua vida? Sua rotina, seus sonhos, suas decisões. E aí você percebe que isso vem com um peso que ninguém te contou, que ninguém te preparou para carregar? Pois é, eu tô vivendo isso. E se você também tá nessa fase de amadurecimento, independência ou simplesmente se sentindo mais responsável por tudo isso, esse vídeo é pra você. Quando eu me vi sozinha, morando sozinha, vivendo sozinha, decidindo tudo sozinha, sem ninguém pra validar ou pra opinar, eu percebi que isso era autonomia. E, bom, no começo parece libertador. Parece libertador, né? Uau, agora eu sou dona de mim. No entanto, é aí que você percebe que ser dona de si também significa ser responsável por tudo que acontece, inclusive os erros. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu precisava ir organizar documentos. Eu tava me sentindo a senhora. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou pagar os boletos. Agora eu vou organizar os documentos, eu que vou atrás de tudo, tarari, tororó, tururu, vou fazer o mercado, eu vou fazer o que me dá na telha de fazer. O que a vida me chamar pra fazer, me cobrar, pode pedir porque eu tô à altura do que ela me pede. E aí, de repente, uma porta bateu na minha cara. Os meus erros, as minhas falhas, as minhas imperfeições. Eu acho que o que mais me pesou nem foram os meus erros, mas foram as minhas imperfeições. Porque errar é quando você tenta e não dá certo. Imperfeição é quando você tenta e dá meio certo, entende? E aí eu ficava com isso na minha cabeça, eu ficava pensando que, Senhor da Glória, eu preciso acertar, eu preciso fazer certo. Lembre de quando, acho que até comentei isso num vídeo anterior, se você não assistiu, inclusive, eu te sugiro assistir, onde eu falei sobre isso, né? A minha expectativa de chegar aqui era literalmente de fazer tudo certo, ou de não fazer, né? O meu medo que me travava ao vir pra cá era justamente esse, era o medo de chegar aqui e errar tudo, e fazer tudo errado, e não conseguir dar conta de nada, ou ser tudo imperfeito, não ser tudo como eu gostaria que fosse, no limite ali dentro de tudo que correspondia às minhas expectativas. Nesse sentido, eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu precisava organizar os materiais. E, bom, quando você chega aqui, você tá numa cidade de mais de 20 milhões de habitantes. Então é uma cidade enorme, eu acho que é até maior do que São Paulo. No entanto, bom, enfim, em decorrência disso, você precisa de usar, por exemplo, esqueci o nome, meu Deus do céu, minha mente bugou. Você precisa usar o GPS, GPS, pra se localizar e tudo mais, pra se movimentar na cidade. E eu me recordo que eu havia feito curso de espanhol antes de vir pra cá. Eu sempre gostei muito de estudar e na época da pandemia eu me recordo de, fazer curso. Eu também ficava assistindo muita novela mexicana naquela época, eu assistia em espanhol, sem legenda. Então eu absorvi um pouco do idioma. E, fiz 6 meses de curso antes de vir pra cá. Nesse tempo, antes de chegar aqui, eu olhei e falei, vou chegar arrasando no espanhol. Eu consigo falar espanhol, todo mundo vai me entender e eu vou entender todo mundo. Só que, quando eu cheguei aqui, fui organizar os documentos que eu precisava, porque eu precisava ir em migrações. Se você também pretende vir pra Argentina, se você já veio pra Argentina pra estudar aqui, você sabe do que eu tô falando. Quando a gente chega, tem essa parte burocrática, né, de mexer com documentos e tudo mais. E eu olhei e eu fui falar com um moço do ônibus. Gente, andar de ônibus aqui é uma experiência e tanto. É um evento, sabe? Não é tipo assim, algo rotineiro. Não. É um evento. Mesmo pra você que tá acostumado a andar de ônibus, saiba que andar de ônibus aqui é um evento. Porque quando você entra no ônibus, não é igual no Brasil, que você simplesmente passa o cartão e segue. E o motorista não sabe pra onde você vai, se você vai, com quem você vai, como você vai. E de repente você chegou aqui, a vida é sua? É sua, querido. Mas até aí, o motorista tem que saber onde que você vai, entendeu? A sua mãe não precisa, mas o motorista precisa, senão você não chega onde você precisa ir. Nesse sentido, eu me recordo que eu precisava ir até a rua Pueyrredón. Exatamente, escute, Pueyrredón. Esta palavra. E eu precisava ir até a delegacia. E delegacia aqui se chama comissaria.
E eu me recordo que a minha amiga até me ajudou na época. Ela falou assim: Mari, quando você for pegar o ônibus, você precisa falar pro motorista até onde você vai, tudo bem? Ela me explicou tudo direitinho, falou: olha, você coloca o endereço no GPS, aí você olha o nomezinho lá que aparece no GPS e você vai falar exatamente o que aparecer ali, tudo bem? Aí eu olhei e falei: tudo bem. Eu me recordo que eu entrei dentro do ônibus, achei que tava arrasando, achei que ia arrasar, sabe? Eu entrei no poço da confiança. Fui falar pro motorista, aí eu olhei e falei assim: hasta lá, comissária vecinal. Aí eu me recordo que o motorista olhou assim pra mim, tipo assim: hã? O quê? E eu: hasta lá, comissária vecinal. Também tem um pequeno detalhe. Quando eu vou falar, minha voz aqui não parece, porque aqui, né, estamos eu e você e tudo mais, e não tem tanto ruído assim, eu acho, pelo menos. Então dá pra você me ouvir tranquilamente, mas em público a minha voz é um pouquinho mais baixa, entende? Então eu me lembro que eu falei: hasta lá, comissária vecinal, e pareceu que eu tava cochichando, parecia tipo assim: hasta lá, comissária vecinal. E ele olhou pra mim e falou: hã? Eu me lembro que eu fiquei tipo assim, e não entendeu o que eu falei, e agora o que eu faço? E aí eu me recordo que eu olhei e falei: Senhor da glória, e agora o que eu vou fazer? Pelo amor de Deus. Aí eu olhei e falei: não, é hasta la pueredon. Só que eu falava puecheredon, eu falava alguma coisa assim. Eu não lembro o que eu falava, eu sei que eu não falava a palavra certa. E aí ele ficava olhando assim: não te entendo, não te compreendo, não sei que está hablando. Não sei que hablas, por Deus, hablas más, hablas derecho, não te compreendo. E aí eu me recordo que eu ficava olhando assim pra ele, tipo, como que ele não me entendeu? Eu tô super falando, hasta lá pueredon, hasta lá comissária vecinal. E ele: que é isso? E eu fiquei: Senhor Jesus da glória, eu sei falar pra vocês que eu fiquei 3 dias tentando ir até a comissaria vecinal. Até eu descobri que não era comissária vecinal, senão comissaria vecinal. Viste? Quando você for aprender um idioma pra você fazer intercâmbio, especialmente o castelhano, o espanhol, fíjate, preste atenção aos detalhes de pronúncia, principalmente as tônicas das palavras, tá bom? Porque às vezes algumas palavras em português, né, principalmente essas palavras em português pra gente que termina com R e A no final, a nossa tendência é colocar fazer uma diptongação. Mas aqui tem como se fosse uma propositona, entendeu? Pra gente seria uma comissária e pra eles é comissaria vecinal, entendeu? E eles não entendiam o que eu falava e eu ficava: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Como assim? Pra onde vou? E eu me recordo que chegou assim a um ponto que na segunda vez que eu tentei ir na comissaria vecinal, eu entrei dentro do ônibus e o homem, por fim, o homem virou pra mim e falou assim: só passa, passa o cartãozinho aí e vai pra trás e você se arranja no seu caminho, porque tava o GPS, né? Aí eu me lembro que ele eu peguei e falei: tudo bem. Quando eu fui olhar o GPS, o ônibus tava indo pra cá e eu precisava ir para cá. Eu olhei e falei: meu Deus do céu, acho que eu não consigo tanto assim. E então, esses foram detalhes, sabe? Foram momentos que foram me ensinando que não ia ser perfeito, não ia ser certo de primeira, porque eu nunca tinha feito aquilo na minha vida, sabe? Em termos, inclusive, de localização, eu me lembro que na época que eu cheguei aqui, o meu telefone tava com problema. Ele tava com problema de bateria. Então, muitas vezes eu precisei arriscar, eu precisei assumir o risco de ir para um destino sem o GPS. Eu aprendi a andar em cidade grande, graças ao fato de que eu precisei superar esse medo de errar, de me perder. Eu precisei superar o medo de falar com um estranho, por exemplo, porque muitas das vezes eu me perdia e era o estranho que me ajudava. Então eu virava para uma senhorinha, para uma mulher que eu via que estava passando na rua, até mesmo para um senhor, para um homem, para um rapaz que estava passando ali, e eu perguntava, eu falava: olha, eu preciso ir até essa rua, como eu faço pra chegar lá? O mais legal desse processo foi justamente entender isso, sabe? Que não vai ser perfeito, mas que seja feito. Não vai ser certo de primeira, mas que seja mas que haja resiliência, mas que haja persistência, que você entenda, que faça sentido pra você, pelo menos, o tentar. Entende? Porque o sentido depois, o resultado depois, ele dá sentido da tentativa. Mas se você não tentar, se você não arriscar, se você não for, se você não fazer aquilo acontecer, você nunca vai descobrir
como teria sido, como poderia ter sido. Hoje eu guardo memórias, referências, em que eu estava parada na chuva, no meio de uma rua em Buenos Aires. E aí eu me recordo que eu parei assim, e eu tava olhando pro céu, e eu olhava, pelo amor de Deus, eu quero minha mãe. Senhor da glória, eu só quero meu pai. Alguém me ajuda, cadê o meu pai com o carro dele? Cadê a minha mãe pra eu falar, mãe, eu preciso ir ao hospital, eu preciso ir nesse lugar, eu preciso ir naquele lugar. Só me leva. E aí eu simplesmente me limitava a sentar no banquinho ali no copiloto do carro, e ela me levava até o destino. Era seguro, era bem previsível de que ia dar certo, era certo. E aí, no final das contas, eu acabava chegando, mas viver essas experiências me ensinou que eu podia, sabe? Me mostrou de verdade a minha capacidade. Porque o mais absurdo de quem sonha e de quem corre atrás dos seus sonhos é justamente isso. É essa capacidade que a gente desenvolve de acreditar em nós mesmos, nos nossos sonhos. Mas aquilo que dá mais, como se diz, aquilo que dá mais prova pra gente, aquilo que dá mais consistência, material mesmo, sabe? É como se fosse aquela prova física de que de fato a gente tá indo no certo, de que de fato a gente tem algo aqui dentro que faz sentido, que coloca sentido no sonho que a gente carrega. Que é justamente esse risco, sabe? Porque arriscando, indo, tentando, fazendo, acontecendo, mostra pra gente que a capacidade tá aqui dentro. Porque o sonho, ele nasce aqui e aqui, mas ele nasce, sabe? E aí você fala, nossa, eu quero ser médica. E você simplesmente fica vislumbrando aquela imagem, mas você não tem realmente certeza se a capacidade está dentro de você. Até que você, de fato, se movimenta e vai. Quando eu me movimentei, eu passei a ter que resolver conflitos, passei a ter que resolver eventos que passavam na minha vida, passei a ter que escolher, por exemplo, qual seria a minha rotina aqui, a gastronômica, como eu resolveria meus problemas. Indo atrás, arriscando, me ensinou que eu tinha aqui dentro capacidade de fazer aquilo. Eu tinha capacidade para, no mínimo, tentar. E o tentar iria me ensinar o que eu precisava aprender para viver aquilo que eu esperava, entende? Então, é muito gostoso, é muito legal, é muito interessante que quando você entende que você tem, que você pode, e que você só vai descobrir isso quando você vai, tenta, arrisca. E aí você, a partir dessas experiências, você descobre mais sobre você mesma, sabe? Eu descobri que tem um senso de direção que eu nunca imaginei na minha vida que eu teria. Eu nunca imaginei que eu iria conseguir, por exemplo, sem GPS, marcar visualmente as referências ali dos lugares onde eu precisava ir, marcar ônibus, por exemplo, o número de ônibus, onde eu pegaria o ônibus, como eu falaria, né? Perder a vergonha de falar pro moço que eu tive que ser vulnerável, sabe? Até isso. Errar é muito sobre isso. Eu acho que a minha maior dificuldade de errar não era nem o erro em si, era as pessoas perceberem que eu errava. Sendo que errar é normal. É uma coisa absolutamente natural, sabe? Faz parte do movimento que a gente dá à nossa vida. Faz parte do sentido e da direção que a gente dá para aquilo que a gente tá buscando, para aquilo que a gente persegue. Então, nesse sentido, eu passei a perceber que a vulnerabilidade era um poder muito maior do que eu imaginava. E era uma coisa positiva, né? Virar, muitas vezes eu precisei virar até mesmo nessa situação ainda de ônibus, né? Eu virei pro motorista e falei, olha, eu sou nova aqui, eu sou estrangeira, eu não tenho a menor ideia ainda de como pronuncia direito as palavras, eu tô aprendendo o seu idioma, então, por favor, eu só preciso ir até nesse lugar, nesse ponto. Aí, às vezes, o motorista parava e olhava no GPS. Ele, tá, já sei onde que você quer ir. Aí ele ia me ensinar, falava, olha, comissaria vecinal. Aí eu, muito obrigada. Aí, olha, só passa aqui o cartãozinho e segue viagem. Quando chegar nesse ponto, você me avisa que eu paro pra você descer. Então, eu descobri que o erro tem um poder muito grande sobre a gente. Não só de nos movimentar, né, que eu acho que é o primeiro ponto. Qual é a função do erro na nossa vida? É nos mostrar aonde a gente precisa melhorar, né? A gente sonha, a gente visualiza ali um objetivo, um destino final, e depois a gente assume o risco de tentar.
assumindo, inclusive, para nós mesmos que não será perfeito, que não será certo sempre, que não será certo de primeira. Isso é muito importante. Às vezes a gente vai na expectativa de acertar de primeira. Não, porque como a gente tá vendo a nossa capacidade, como a gente tá vendo o nosso potencial, na verdade, melhor dito, então a gente acha que, putz, grila, não, eu tenho potencial, então vai dar tudo certo, vai dar tudo bom, vai ser o melhor. Mas aí, na verdade, a gente vai fazer de primeira e erra. E quando a gente se limita a essa expectativa de, putz, mas eu consigo, por que não deu certo? E aí a gente leva isso pra um lado de, putz, se eu não conseguir de primeira, então eu não vou conseguir nunca. A gente se limita. Sabe? Justamente por medo de falar, não, mas é porque eu errei, então não vale mais a pena ir. Não, mas é porque, eu não consegui de primeira, não foi bom, não foi certo, não foi totalmente certo. É aí onde a gente trava. E capacidade precisa de tentativa. Porque capacidade é potência. Só que potência não é de fato a habilidade desenvolvida, entende? Potência é potência. É um pode ser, mas não é ainda. É um, se você tentar, talvez seja, mas ainda não é. Ainda é só potência, entende? Então essa é uma das funções que o erro, ele ele executa na nossa vida. É justamente essa questão de, putz, olha, você tem uma potência e você tem a possibilidade de tentar. Você vai tentar? Sim. Errou. Agora, o meu papel como erro aqui é justamente te mostrar que você tem a capacidade, mas a sua capacidade não está desenvolvida nesse ponto específico. Então, veja, eu fui com a potência de falar o espanhol pra conversar como assim, do ônibus. Mas o meu erro me mostrou que não tava bom o suficiente, que a minha fala tava baixa, que a minha pronúncia precisava ser mais assertiva em questão de tônicas, sílabas tônicas. Então eu olhei e falei, putz, eu preciso não só falar mais alto, como melhorar ainda a pronúncia das minhas palavras no que diz respeito à sílaba tônica. Aí sim eles vão entender. Então eu entro e falo, por favor, hasta la começaria a ensinar como una uno. Listo. Viste? Preciso ser mais objetiva, inclusive. Então, o meu medo me ensinou isso. Ou seja, ele me mostrou onde eu precisava melhorar para atingir de fato aquilo que era potência em mim. E construir uma habilidade. Sair do ponto de potência e ir para a capacidade de fato. Então, nesse sentido, eu passei a ter menos medo dos meus erros. Eu passei a ter menos medo de errar. Eu me lembro que indo mais profundamente, né? Por exemplo, isso não vale somente para experiências práticas do dia a dia, mas para relacionamentos, por exemplo. Você percebe que você não vai acertar sempre na sua comunicação, que você não vai acertar sempre, por exemplo, na sua postura, naquilo que você pensava que podia dar e você não conseguiu dar aquilo, mas não significa que você não possa dar, e sim que você está num processo de aprendizado disso. Por exemplo, nas minhas provas, né? Poxa, eu rendi a minha terceira prova agora, eu não passei de primeira, né? Mesmo já alcançando uma fluência no espanhol de certa forma, 3 meses depois de chegar aqui, ainda assim eu não consegui atingir esse objetivo de fato necessário na minha prova, e não significa que eu fracassei ou que, putz, o meu erro me mostrou que eu sou incapaz. Não, o meu erro me mostrou que ainda tinha alguns pontos específicos a serem melhorados. E foi isso que eu aprendi, e foi isso que os erros me ensinaram sobre o que o meu medo de errar dizia sobre mim. Eu enxergava em mim muita potência, muita capacidade, e ao mesmo tempo eu me limitava a ficar só nisso, porque a potência, ela é perfeita, entende? Ela tá ali. Às vezes você enxerga muita capacidade em você, mas se você não tenta nada, ela fica ali, putz, olha, você é muito capaz. Mas quando você se limita, quando você se permite tentar, é aí que você observa e aí é onde você meio que desce 5, 10, 15, 20 degraus da potência. Você percebe que na sua mente a sua potência tá aqui e na realidade, em termos de prática, a sua capacidade tá aqui. Só que a sua capacidade tá aqui e você pode desenvolver ela até chegar aqui, ou seja, na maestria, na plenitude do que você pode, do que você consegue desenvolver de habilidades. Entende isso? Então, nesse contexto, eu me recordo que eu comecei a ser mais flexível comigo mesma. E ao mesmo tempo eu comecei a tentar mais, a arriscar mais. Poxa, eu vou tentar mais uma vez.
Não, calma aí, eu quero fazer isso daqui, tal, não dá certo de primeira, mas eu ainda posso mais uma vez, eu ainda posso outra vez. Tá tudo bem eu não ter conseguido de primeira. Tá tudo bem eu não ter conseguido perfeito ainda. Tá tudo bem, porque eu posso tentar. Se ainda não tá perfeito, é porque pode ser melhor. E se pode ser melhor, é porque esta, de fato, é a materialização da minha capacidade. Eu posso mais. Você pode mais. Quantas vezes você errou? Quantas vezes você cometeu erros na sua vida e que aquele erro estava te dizendo, olha, você só precisa melhorar nisso, nisso, nisso. E aí você teria ido novamente, após ter essas percepções, você teria tentado outra vez, pontuando e melhorando justamente nos pontos em que o seu erro te comunicou porque você precisava melhorar, e aí você teria ido além. Você teria ido além do que você foi na primeira vez, e você às vezes não foi, por medo. Não, mas peraí, é porque eu errei e por medo você deixou de tentar outra vez, por medo você deixou de ir. E é justamente esses medos, esses erros que fazem você movimentar mais, fazem você ir além, porque você pode. Isso eu aprendi com os meus erros. Os meus erros, eles não estão dizendo que eu sou incapaz, eles estão dizendo que eu posso ir mais. Os meus erros não estão dizendo que eu não mereço ou que eu não tenho valor. Nossa, aqui foi pra acabar com o pique do Goiás, porque eu me recordo que o meu maior medo de errar era justamente isso. Ah, mas se eu errar, não vai ter volta. Se eu errar, o meu valor, ele vai diminuir muito, porque as pessoas, elas vão pensar que eu sou incapaz, e aí elas vão deixar de me amar, vão deixar de acreditar em mim, vão deixar de confiar que eu de fato posso ir além, que eu de fato tenho esse potencial, que eu tô dizendo que tenho, que eu tô mostrando que eu tenho. Elas vão desacreditar da minha pessoa. Quando na verdade, erro, ele não mede o seu valor. O erro, ele não mede a sua capacidade. Ele mede o seu progresso. É isso que você precisa entender quando você olha para um erro. O meu erro mediu o meu progresso. Nesse sentido, o meu progresso, ele foi até aqui. Daqui pra frente eu preciso melhorar isso se quero continuar progredindo. Então, nesse sentido, eu passei a entender também isso, sabe? Que as pessoas que de verdade me valorizavam, as pessoas que de verdade acreditavam em mim, acreditavam no meu potencial, iriam acreditar em mim por quem eu sou, e não por tudo que eu já acertei na vida, ou por tudo que eu deixei de errar. Elas iam me amar pela minha essência, elas iam estar comigo, olhar pra mim, me respeitar, me admirar pela minha essência, pela minha pessoa, por quem de verdade eu sou. E o que eu acertei ou o que eu errei na vida iria só ser temperos que deixariam a minha vida, a minha história mais bonita. Que deixariam, por exemplo, que dariam mais autoridade para aquilo que eu tô tentando, para aquilo que eu tô vivenciando, para aquilo que eu estou amadurecendo, para os meus resultados, mas não necessariamente condicionado ao afeto merecido, ao afeto recebido pelas pessoas, senão simplesmente ao meu progresso na vida, ao meu progresso naquilo que estou desenvolvendo de projetos para mim. Então, foi isso que o erro me ensinou, sabe? Isso que errar foi esse processo que eu vivenciei, que eu tenho vivenciado, inclusive ainda hoje. Eu lembro que quando eu fui escrever o roteiro, né? Eu escrevo antes de gravar os vídeos. E quando eu fui fazer o texto pra vocês, pra trazer esse vídeo pra vocês, eu lembro que eu paralisei. Justamente por medo de errar. Eu falei, meu Deus do céu, e se o vídeo não tiver profundo o suficiente? E se o vídeo não tiver bom o suficiente? Eu trouxe aí algumas séries de vídeos anteriores com um teor mais profundo, com um teor mais filosófico até. E agora esse me parece que não tá tão profundo assim. Esse parece que não tá tão bom assim. Ai, meu Deus do céu, olha que louco. Eu fui falar sobre medo de errar e eu travei por medo de errar. Eu fui falar sobre a importância de você dar uma outra perspectiva, um outro sentido para os seus erros, como que de fato eles impactavam na sua vida, e eu simplesmente travei. Eu simplesmente me bloqueei. Mas não é que eu bloqueei, é que eu estou vivenciando esse aprendizado hoje, literalmente. Então, nesse sentido, eu me lembro que, eu percebi que o medo, ele nada mais é, o erro, perdoe-me, o erro nada mais é que justamente isso, sabe? Nada mais é do que a prova de que você está movimentando. Quem erra
erra porque tá tentando. Quem erra, erra porque tá movimentando. Quem erra, erra porque tá arriscando. E isso é muito, sabe? Isso significa muito. Porque se você quer mais, se você quer ir além, se você quer construir uma vida que faça sentido pra você, que traga felicidade, que seja de verdade o significado de êxito pra você, então você precisa ir e tentar e arriscar. E à medida que você faz isso, você entenda que errar fará parte do processo. Quanto antes você entender isso, quanto antes você assumir isso como verdade, como fato de verdade, que é um fato, não é mesmo? Mais rápido você vai. E justamente porque quando você assume que erro faz parte do processo, você perde o medo de errar. Você perde o medo de ser imperfeito, porque primeiro você faz, depois você aperfeiçoa. Primeiro você vai, depois você se encontra. Primeiro você arrisca e depois você encontra o sentido naquele risco que você assumiu. Entende? E entenda, viu, que por mais que errar não tenha volta, porque de fato, diante do seu erro, você não volta mais a ser quem você era antes. Porque agora você tem consciência, você foi, arriscou, teve um resultado e esse resultado te contou alguma coisa sobre você e sobre o que você tentou. Então, você não vai mais ser outra pessoa, você não vai mais ser quem você era antes, porque você já tem uma informação a mais agora. Essa informação agora, ela vai direcionar você para uma trava, para um bloqueio ou para uma ação. E é nesse ponto em que você entende, né? Em que a gente entende justamente quem vai além. Quem vai além, ele vai além porque ele não travou nesse momento do erro. Ele simplesmente entendeu que era o progresso e que tava tudo bem ele seguir errando mesmo. Tava tudo bem ele seguir após cometer um erro. E detalhe importante, né? Justamente isso que eu queria chegar. Apesar de não ter volta, você não ser a mesma pessoa outra vez após esse erro, você pode recalcular de novo, você pode tentar de novo. Isso sim é retroativo, você pode voltar. Isso sim, nessa parte sim, nesse contexto sim, você pode dar uma meia volta e falar, não, peraí, deixa eu voltar do ponto em que eu já aprendi, que eu já entendi, pra eu entender melhor isso aqui e tentar de novo outra direção, porque essa direção aqui não foi boa o suficiente. Ou não trouxe pra mim, não me levou pro sentido que eu gostaria de ter ido, entende? Então, os meus erros têm me ensinado isso, têm me ensinado não só que errar é progresso, errar é melhora, errar é aperfeiçoamento. Você não vai ser perfeito de primeira, perfeição é construção. Primeiro você faz, depois você melhora, entende? Primeiro você constrói, depois você aperfeiçoa. Então, perfeição é construção. E, além disso, eu também aprendi que, bom, a gente precisa dos erros às vezes. Eu me lembro que a minha mãe, inclusive, falava muito isso pra mim. Mari, mas você já aprendeu isso, a gente já te ensinou isso, a gente já te falou isso, você já aprendeu porque você fala sobre isso. E você fala como quem já sabe. Exato, mas falar não é o mesmo que agir, né? Então, é aquilo que eu até brinco às vezes, né? A nossa família é o nosso manual da vida, né? A mãe é o manual da vida. Tudo que você quer saber sobre a vida, você pergunta pra sua mãe. Mãe, mas isso? Pai, mas aquilo, outro. Mas mãe, e aquilo, outro. Você vai, pergunta, tenta, arrisca, e eles vão te ensinar. Até certo ponto, daquele ponto pra frente, é você, é com você, é só você. É você indo, tentando, arriscando e aperfeiçoando. Indo, tentando, arriscando e aperfeiçoando. E nesse sentido, tem coisa que eles vão te ensinar que você vai aprender e que você vai, como se diz, você vai aplicar de maneira correta desde a primeira tentativa. E haverá aquelas coisas que você vai errar, mesmo sabendo que você vai errar. Acredite, você precisa desse erro, porque esse erro tá te mostrando justamente até onde você aprendeu. E de qual ponto você precisa partir para terminar, para fechar aquele ciclo de aprendizagem, entendeu? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. A mensagem de hoje é essa. Poxa, permita-se errar. Arrisque-se, sabe? Arrisque-se mais. Não tenha medo de arriscar-se e errar e não ser perfeito. Não tenha medo de tentar pela primeira vez uma coisa ou tentar depois de ter tentado 1, 2, 3 vezes e ainda não ter conseguido. Olhe para os seus erros, converse com os seus erros, mas não se apegue a eles. O objetivo final do seu erro, a função primordial e fundamental do seu erro
mostrar pra você em qual ponto você está do seu ciclo de aprendizagem. Uma vez que você aprendeu, que você entendeu onde você precisa melhorar a partir do erro que cometeu, desapegue-se. Porque se você for ficar carregando os seus erros, você vai ficar uma pessoa pesada, você vai se martirizar. E isso eu posso dizer com autoridade, porque eu tenho experiência em pessoas que ficavam carregando o erro, né? O erro na mochilinha, nas costas, né? Eu ficava, ai meu Deus, porque eu errei nisso, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E na verdade, poxa, sabe, o ciclo do erro é justamente isso. Ele vem, te mostra onde você tá, até onde você quer ir e o que você precisa melhorar pra chegar até onde você precisa ir. Depois disso, fim de ciclo. Ah, errei, beleza. Larga esse erro lá onde ele tava e segue só com o que importa. E o que importa é o que você aprendeu e o que você está aprendendo no processo. Entendeu? Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer vocês por ter assistido até aqui. Agradecer vocês por estarem assistindo, por estarem acompanhando também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um joinha, comente aqui no vídeo o que você achou dele. Traga mais dicas também do que você gostaria de ver aqui, o que você gostaria de conversar comigo, né? Lembrando que essa é uma conversa, você tem total liberdade para comentar aqui o que você acha, para deixar também ideias, né? Sou super aberta a ideias pra gente estar crescendo juntos, né? Porque esse progresso, ele é mútuo, ele é conjunto e você e eu estamos juntos nessa, entendeu? Um beijo e até o próximo vídeo.